Orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça. Palavras familiares, mas carregadas de mistério e poder. Mas será que tudo isso vem da Bíblia? Por séculos, os 7 pecados capitais têm sido um tema amplamente discutido na história da humanidade. Eles foram retratados em obras de arte renascentistas, usados como alerta em sermões religiosos e até mesmo transformados em histórias que tentam desvendar os segredos mais sombrios da alma humana. Mas o que torna esses pecados tão universais? Por que eles são frequentemente colocados como a essência de tudo que corrompe o coração humano? E, acima de tudo, será que essa lista de pecados realmente está baseada na palavra de Deus? Ou seria apenas mais uma criação da tradição religiosa, moldada ao longo dos séculos para nos ensinar lições sobre moralidade e santidade? Antes de continuarmos, quero te pedir algo especial. Se este tema já despertou sua curiosidade ou tocou seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com reflexões profundas como esta e a espalhar a palavra de Deus para mais corações. Hoje vamos explorar essas questões em profundidade. Este não será apenas um estudo teórico ou histórico, mas uma jornada através das Escrituras para discernir o que Deus realmente nos ensina sobre esses pecados. Prepare-se para mergulhar em uma reflexão que vai desafiar suas crenças, questionar o que você sabe e, ao final, fortalecer sua fé. Pois há algo mais poderoso do que qualquer pecado: a graça de Deus e o poder transformador de sua palavra. Então, se você está pronto, abra sua mente, abra seu coração e vamos juntos descobrir a verdade por trás dos 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais são conhecidos como uma das principais representações do que destrói a alma humana. No entanto, é importante destacar que essa lista não aparece de forma explícita nas Escrituras. Sua origem está enraizada na história da Igreja e em pensamentos teológicos dos primeiros séculos do cristianismo. Foi no século IV que um monge chamado Evagrio Pôntico elaborou um conceito inicial, listando 8 paixões malignas que ele acreditava serem os principais obstáculos para a santidade. Essas paixões incluíam a gula, a luxúria, a avareza, a tristeza, a ira, a preguiça, a vaidade e o orgulho. Mais tarde, por volta do século VI, o Papa Gregório Magno refinou essa lista, reorganizando-a em 7 pecados e alterando algumas categorias. Ele fundiu a vaidade com o orgulho e a tristeza foi transformada em inveja, criando a estrutura que conhecemos hoje. Durante a Idade Média, essa lista foi amplamente disseminada, principalmente através da arte e da literatura. Escritores como Dante Alighieri, em sua obra A Divina Comédia, deram vida a essas ideias, explorando as consequências espirituais de cada pecado. É fascinante perceber como uma lista teológica se tornou um dos conceitos mais marcantes da cultura ocidental. Mas, ao mesmo tempo, isso nos leva a uma pergunta crucial. O fato de algo ser amplamente difundido significa que é completamente fiel às Escrituras? A resposta para essa pergunta nos leva a explorar a base bíblica por trás desses pecados. Vamos descobrir se os 7 pecados capitais realmente refletem a palavra de Deus, ou se são, em parte, fruto da tradição humana. Quando analisamos os chamados 7 pecados capitais, percebemos que, apesar de não estarem listados como tal na Bíblia, cada um deles encontra fundamento nas Escrituras. A palavra de Deus é clara ao condenar esses comportamentos e nos alertar sobre suas consequências. Vamos explorar cada um deles à luz dos textos sagrados. Primeiro, o orgulho. A Bíblia nos ensina que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16 e 18. O orgulho foi o pecado de Lúcifer, que desejou ser como Deus e por isso caiu. É o pecado que faz o homem colocar a si mesmo acima do Criador. A avareza é igualmente condenada. Em 1 Timóteo 6,10, lemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A busca desenfreada por bens materiais corrompe o coração e desvia o foco do que realmente importa, a comunhão com Deus e o amor ao próximo.
A luxúria, ou desejo desenfreado por prazeres carnais, também é um tema recorrente na Bíblia. Em 1 Coríntios 6,18, somos exortados a fugir da imoralidade sexual, pois quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. A ira, se não controlada, é comparada a um ato de violência. Em Tiago 1,20, lemos: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A raiva desenfreada é destrutiva, tanto para quem a sente quanto para quem é alvo dela. A gula e a preguiça, muitas vezes consideradas menores, também têm implicações espirituais profundas. Em Provérbios 23, 21, vemos que o beberrão e o comilão acabarão na pobreza. Já sobre a preguiça, Provérbios 6:6-11 nos exorta a aprender com a formiga, que trabalha diligentemente e se prepara para o futuro. Por fim, a inveja é descrita em Tiago 3,16 como um veneno. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A inveja corrói a alma, impedindo-nos de viver em gratidão e contentamento. Esses pecados, embora listados por tradição, têm raízes profundas nas Escrituras. A Bíblia não apenas os identifica, mas nos mostra o caminho para vencê-los. O que precisamos entender agora é como aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Os 7 pecados capitais não são apenas uma lista de comportamentos que devemos evitar. Eles são um reflexo das batalhas internas que todos nós enfrentamos, independentemente de nossa cultura, época ou condição social. Eles simbolizam o constante conflito entre a carne e o espírito, entre nossos desejos naturais e o chamado para viver de acordo com os padrões divinos. O orgulho, por exemplo, não é apenas uma atitude de arrogância. Ele é a raiz de muitos outros pecados, pois nos leva a colocar nosso ego acima de tudo, até mesmo de Deus. É o orgulho que nos faz acreditar que não precisamos de ajuda, que somos autossuficientes. Mas a Bíblia nos lembra em Provérbios 16:5: o Senhor detesta todos os orgulhosos de coração. A avareza também vai além do simples desejo de possuir bens. Ela revela uma falta de confiança em Deus como nosso provedor. Quando buscamos riquezas acima de tudo, estamos dizendo, em essência, que não acreditamos que Deus seja suficiente. Jesus nos alertou contra isso em Mateus 6:24, dizendo: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Cada um dos pecados dessa lista tem implicações espirituais profundas. A luxúria nos afasta da pureza, a ira nos leva à destruição, a inveja corrói nossa alma, a preguiça nos impede de cumprir nosso propósito e a gula nos desvia do autocontrole. Em resumo, esses pecados não são apenas comportamentos externos. Eles são sintomas de uma desconexão interna com Deus. Mas a boa notícia é que não estamos sozinhos nessa luta. Deus nos oferece sua graça e poder para superar cada um desses desafios. Em Efésios 6:10-11, somos exortados a nos fortalecer no Senhor e vestir toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do inimigo. Isso significa que, por mais difícil que seja, Deus nos dá as ferramentas para vencer. Ele nos chama não apenas para reconhecer nossas falhas, mas para crescer e nos transformar à sua imagem. Portanto, ao refletirmos sobre esses pecados, devemos lembrar que nossa luta não é em vão. Ela faz parte do processo de santificação, de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E ao buscarmos a Deus, Ele nos capacita a viver uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida que glorifica o seu nome. Diante de tudo o que vimos, é natural nos perguntarmos: como na prática podemos vencer os pecados que nos cercam? A resposta está na palavra de Deus, que não apenas nos alerta sobre os perigos do pecado, mas também nos ensina o caminho para a vitória. O primeiro passo é a oração. Orar é mais do que pedir, é se conectar com o coração de Deus. Quando oramos, confessamos nossas fraquezas, reconhecemos nossa dependência de Deus e pedimos sua ajuda para resistir às tentações. Jesus nos deixou um exemplo poderoso disso no jardim do Getsêmani, quando orou fervorosamente antes de enfrentar a cruz. Ele nos ensinou a dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Lucas 22:42. O segundo passo é a renovação da mente. Em Romanos 12:2,
somos exortados a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa encher nossos pensamentos com a verdade da palavra de Deus, que é viva, eficaz e capaz de nos libertar. Ler, meditar e estudar a Bíblia diariamente é fundamental para moldar nossos pensamentos e atitudes segundo os padrões divinos. Outro aspecto essencial é a comunhão com outros cristãos. Em Provérbios 27:17, lemos que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Estar em comunhão com irmãos na fé nos ajuda a crescer, a receber encorajamento e a ser responsabilizados em nossa caminhada espiritual. A igreja não é apenas um lugar de adoração, mas também uma comunidade de apoio e fortalecimento mútuo. Além disso, devemos praticar a gratidão. Muitas vezes, pecados como a inveja, a avareza e a luxúria nascem de um coração insatisfeito. Quando agradecemos a Deus pelo que temos, nosso foco muda das coisas que nos faltam para as bênçãos que já recebemos. A gratidão é um poderoso antídoto contra o descontentamento e a tentação. Por fim, devemos confiar na graça de Deus. Não podemos vencer o pecado sozinhos, mas a boa notícia é que não precisamos. Deus nos prometeu em 2 Coríntios 12:9: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que, mesmo em nossas falhas, Deus está ao nosso lado, nos fortalecendo e nos capacitando. Lembre-se, os pecados podem parecer grandes, mas o amor de Deus é infinitamente maior. Ele nos chama para viver uma vida de santidade, não por obrigação, mas por amor. E cada passo que damos em direção a Ele é um passo em direção à liberdade e à plenitude de vida. Que esta reflexão inspire você a buscar a Deus com todo o seu coração, a viver uma vida que glorifique a Ele e a confiar na força que vem do seu Espírito, pois em Cristo somos mais que vencedores. Que a paz esteja com você. Nos vemos no próximo vídeo.